Seja seja no celular, seja a Bíblia física, em Mateus capítulo 8. Abra por gentileza, em Mateus capítulo 8. Todo mundo encontrou? Tem alguém que dá misericórdia de Mateus? Amém. Mais alguém? Se tiver um irmão do seu lado precisando de ajuda, pode pedir licença, pegar a Bíblia dele e ajudar. Livro de Mateus, capítulo 8. Quando toda igreja encontrar, a gente começa. Como o irmão Everaldo toda vez estoura no culto de mordomia, eu tenho, eu vou estourar hoje também. Todo mundo já achou? Agora não, certinho mesmo. Falta mais alguém? Tem dois irmãos procurando ali? Amém. Vamos orar para que Deus possa nos dar direção. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento hoje no culto de mordomia cristã, nós te pedimos a tua direção, meu Pai, para que o Senhor possa nos dar entendimento da tua palavra. É bem verdade que nesse momento muitas das pessoas elas se distraem ou têm um entendimento com o seu próprio intelecto, mas que venha ser o Espírito Santo a nos ensinar, a nos falar e nos capacitar nesse momento. Tome em tuas mãos a nossa vida, pois nós a entregamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Amém. Muito bem. Antes de eu começar a ler aqui, que vai falar sobre a história da cura do criado do centurião, deixa eu falar alguns tópicos trazidos aqui no material de mordomia da igreja, tá certo? O material aqui, ele fala que existe 4 níveis de pessoas que ela ajuda a instituição, a igreja, seja com a sua fidelidade, seja com oferta, ou seja, até com, posso dizer a palavra, com o seu dinheiro. Ela separa a parte do seu dinheiro e ajuda a igreja. São 4 níveis de situações. A primeira, eu tenho que fazer a introdução para quando entrar na Bíblia você entender o que eu estou falando. O primeiro nível de pessoa é um nível de auto-interesse. Muitas vezes a gente está na igreja, nós batizamos e descemos nas águas, somos fiéis dizimistas, somos ofertantes, somos clientes, somos irmãos ativos na igreja, mas por trás dessa fidelidade sempre existe um auto-interesse. Que auto-interesse? Às vezes nós vamos se deparar com pessoas dentro da igreja que ela às vezes ela não é regular na devolução do dízimo. Irmão, o que significa não é regular? Tem um dizimista regular. O que é dizimista regular? Geralmente é aquele dizimista que ele começa de ano, que é assalariado, aposentado, então todo mês, naquela data, ele recebe, todo mês, naquela data, ele devolve. É um membro regular. Qual o membro irregular? É aquela pessoa que um mês ela não trabalha, um mês ela ganha dinheiro e ela é fiel, ela devolve o dízimo. Mas no outro mês, como ela não trabalha, não recebeu nada. A gente pode dizimar algo que a gente não recebe? Então naquele mês ela não dizimou. Então esse membro, ele é um membro irregular, ele não é um membro infiel, ele é um membro irregular. Você está dando para entender. Só que aí agora eu faço uma pergunta à igreja falando do auto-interesse. Todo mundo pode ser dizimista da casa de Deus? Sim ou não? Mesmo uma pessoa que não trabalha, ela pode ser dizimista? Você sabia que tem pessoas que dizem assim: não vou pegar e falar o budismo não, porque eu não sou dizimista, porque eu não trabalho. Esse pensamento, ele está errado. Sabe por quê? Até uma criança, durante um mês, passa dinheiro na mão da criança. Passa ou não passa? Meu pai tinha 5 filhos, o negócio era apertado, só ele trabalhando e ele me dava dinheiro. Tudo bem que ele falava assim, né? Tome, não gaste tudo hoje não, para durar o mês todo. Mas meu Deus do céu, só dava tudo.
voltar. Mas você tem que ensinar suas crianças, que elas estão aqui, e você que é adulto, que o dizimista não é aquele que trabalha, não é aquele que tem um comércio. O dizimista é todo aquele que aceita a mensagem da palavra de Deus e coloca no seu coração: tudo que passar na minha mão eu vou devolver a 10ª parte. Vai ter vezes que vai ser fácil? Vai ter vezes que a sua conta vai bater e você vai ser fiel no dízimo. Esse mês é o mês mais fácil de você dizer que é dizimista. O mais difícil é naquele mês que você gastou demais. Deus não tem nada a ver com isso, foi você que gastou demais. E quando você vai bater o orçamento, não fecha. Aí muitas pessoas ela caem no medo de fazer o seguinte: ela paga suas contas e diz assim: Deus entende. Ele sabe que esse mês eu tinha muita conta para pagar e não deu para separar o quê? O meu dízimo e a minha oferta. Deus ele entende, mas ele sabe que você está sendo um péssimo administrador do que ele colocou na sua mão. Então já está morto essa situação de dizer: na igreja eu não sou dizimista. Todo mundo tem condição de ser dizimista. Vamos voltar agora para o auto-interesse. Agora eu já sou dizimista. Irmão Alberto me explicou que eu sou dizimista, e eu sou ofertante. Mas tem as pessoas que ela ajuda pelo auto-interesse. Vou dar um exemplo. Você é dizimista, mas nesse mês você ficou apertado e você não devolveu o dízimo, foi infiel. Mas passou-se uns 2, 3 meses, você começou a dar seu dízimo, mas você começou a não dar uma oferta na igreja, só dava o dízimo já pela misericórdia. E aí aconteceu alguma coisa aqui na igreja, vamos supor, o som queimou, o som da igreja queimou. E aí o irmão Everaldo subiu aqui e disse: olha, a gente vai ter que se juntar para consertar o som, é tanto em valor, quem pode dar alguma coisa, quem pode ajudar. Aí cada um ajudou. Aquelas pessoas, elas às vezes foram até infiel no dízimo, mas agora, como existia um interesse em comum da igreja de ajeitar o som, você colocou a mão no bolso e ajudou. Está errado? Não, está errado. Eu só estou dando um exemplo que aí é uma atitude sua com alto interesse. Qual o interesse? Em consertar o som da igreja. Vai ajudar a igreja? Vai. Mas na verdade o intuito da obra de Deus não é isso. Você ofertar ou dizimar quando for preciso para um alto interesse, ou seu ou da igreja em comum. Todo mundo entendeu o que é alto interesse? É quando eu costumo vir todos os meses sendo fiel ou infiel, irregular ou regular, e por algum motivo lá na igreja precisou de alguma coisa e naquele momento eu fui mais enérgico. Então eu estou sendo fiel com alto interesse. A gente não pode ser assim. Vamos para o segundo exemplo, que aí a gente vai chegar na mensagem, tá? O segundo exemplo é sobre obediência. Tem pessoas que é fiel nos dízimos e nas ofertas por uma questão de obediência dela para com quem? Com Deus. Aí agora a gente vai entrar na mensagem do centurião. Vamos lá? Vamos ler comigo? Diz assim, a cura do criado do centurião. Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo o quê? Horrivelmente. Então vamos narrar. Jesus estava entrando aonde? Em Cafarnaum. Um líder do centurião chegou lá, se apresentou, se prostrou a ele e disse: olha, o meu servo está doente, paralítico, doente, horrivelmente. Ele foi lá diante de quem? Do Senhor Jesus. Vamos ver como é que foi esse diálogo agora, para a gente entender o que é obediência. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Em outras palavras, Jesus disse: então, me diga onde é que ele está, que eu vou lá e eu vou o quê? Curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será o quê? Curado. Volta, olha para cá agora. Deixa a Bíblia, olha para cá. Não olhe para o marido do seu lado, nem para João.
Presta atenção agora. Aquele líder de centurião, ele era cristão? Não. Ele ia na igreja? Não. Ele lia a Bíblia? Não. Mas ele viu em Jesus a autoridade. E do jeito que Jesus tinha autoridade no campo espiritual, que era quando libertava as pessoas e curava, o centurião, que ele também era líder, ele também tinha o quê? A autoridade. E ele tem uma coisa que às vezes você não usa na igreja: a inteligência. Porque ele pensou o seguinte: esse homem aí, ele liberta as pessoas, o Santo Edmundo, ele tem uma autoridade. Rapaz, ele parece comigo, porque quando eu chego no meu quartel, eu digo: lava aqui, faz isso aqui, informa, troca a roupa e todo mundo me obedece. Só que ele tem uma autoridade diferente da minha, mas nós temos o quê? A autoridade. E por isso que ele falou para Jesus: olha, eu não sou digno que entre na minha casa, mas apenas mande que uma palavra e o meu rapaz será o quê? Curado. Pois também, olha aí agora, eu sou homem sujeito ao quê? Está vendo que ele pensava? Tendo saudado as minhas ordens, digo a esse: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazer isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se quem? Jesus. Olha só, quem quer admirar Jesus aqui? Quem quer admirar? Então você tem que fazer uso da sua autoridade e obedecer a palavra de quem? De Deus. Aí diz assim, ó: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguia: em verdade vos afirmo, olha só, eu vou traduzir isso aqui na linguagem de hoje. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Olha para cá, deixa a Bíblia, olha com meus olhos verdes, presta atenção. Ele está dizendo o seguinte: Jesus não virou para o centurião e falou, ele virou para os discípulos que seguia e disse: olha, nem mesmo no meio de vocês eu achei uma pessoa que tem a inteligência e a autoridade e a fé como essa pessoa. Trazendo para o dia de hoje. Às vezes o irmão está em mordomia falando sobre fidelidade, dízimo, que a fidelidade, a harmonia, dízimo, não está relacionada a dinheiro, não. Está relacionada à comunhão com Deus. E aí você vê o irmão falando, e às vezes você vê que tem irmãos dispersos, um mês dá o dízimo, depois está lá chorando, tal, porque não está fazendo uso da sua autoridade, consequentemente não está sendo obediente à devolução. Mas aí chega uma pessoa naquela porta, com uma semana de igreja, um mês de igreja, e vai pegar aquele irmão Everaldo falando sobre mordomia, primeiro amor, obedecer a Deus, ser fiel. Aí aquela pessoa ali, que ela vai usar a inteligência igual o centurião, vai dizer: é isso que eu tenho que fazer para servir a Deus? Só precisa disso? E ele vai começar a ser fiel a Deus. E Deus vai começar a abençoar ele. Só que ele não é do quê? Da igreja. Ele estava uma semana na igreja, um mês na igreja. Mas quando ele entendeu o que o irmão estava querendo passar aqui, ele viu que a igreja não está visando o seu dinheiro. Está visando, na verdade, a sua comunhão e fidelidade para com quem? Com Deus. Até porque a gente não estipula o seu dízimo. A gente só diz que você tem que ser dizimista. Porque quem recebe é você. Eu não sei quanto é que o irmão Fábio ganha. E eu também não sei quanto é que ele devolve. E também para mim não vai interessar, porque é entre ele e quem? E Deus. Eu não sei quanto é que o irmão Heraldo ganha. E também para mim não me interessa, porque é ele e Deus. Assim eu não sei quanto nenhum aqui ganha e quanto devolve. Você tem ideia que eu não sou tão ligado nisso, a gente não precisa. Eu sou casado com Ruth, eu sei que ela tem a renda dos meninos, mas eu não fico dizendo: não, devolva o dízimo. Pergunta ela. Porque é a comunhão dela com quem? Com Deus. Mas quando a gente não usa da nossa inteligência, lembra que eu falei? Tem que não usa, a gente não consegue exercer a nossa autoridade e obedecer a Deus a nossa fidelidade. Só que aquele centurião, ele sabia o que era autoridade, já tinha visto Jesus usar o quê? A autoridade. E aí Jesus olhou para o céu e disse: ó, nem todo Israel tem uma fé
como essa. Então ser fiel não é quando você está aqui 10 anos na igreja. Não é você conhecer Malaquias 3,10 de qual é salteado. Ser fiel a Deus é obedecer. É uma palavra muito que o irmão costuma falar, né? Obedecer. Então, voltando aqui para a mensagem, Jesus virou e disse o quê? Em verdade vos afirmo que nem mesmo em todo Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do quê? Dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para onde? Para fora, nas trevas. Ali haverá choros e ranger de quê? De dentes. O que é que Jesus está querendo dizer isso? Quando ele falou que vai vir do Oriente e do Ocidente, vamos voltar para a igreja hoje, ele está dizendo, olha, eu tenho uma igreja que ela tem 3 cultos durante a semana, que tem vários servos pregando sobre comunhão, fidelidade e reino de Deus, e tem várias pessoas nessa igreja, mas há um ponto que elas ouvem e não praticam. Vai vir pessoas de fora, vai sentar, vai se batizar, vai ser fiel, vai se salvar, e ao ponto de quem está aqui vai terminar se perder, porque o fato de estar na igreja não significa que você é fiel a mim. A Deus. Foi isso que ele quis dizer. Por isso que ele disse, ó, vai vir gente do Oriente e do Ocidente, ou seja, gente de todos os lugares. Eles não estão falando que está aqui dentro. E os que estavam aqui dentro, eles podem até estar aqui, mas podem estar o quê? Perdidos. Você acha que o servo do centurião foi curado ou não? Quem acha, levanta a mão. Quem não acha, abaixa. Peguei você, né? Vamos lá. Diz assim, ó. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme o quê? Presta atenção. Você percebeu agora que Jesus ele não autorizou nada. Ele usou a fé do centurião. Vai, seja feito conforme a tua fé. E às vezes você está aqui na igreja esperando que Jesus faça uma coisa que quem tem que fazer é quem? É isso. Aí fica difícil. Você lá está com uma carrocinha e tem que empurrar, e você fica, Jesus me ajuda aqui, Jesus empurra a carroça. Como é que eu vou descer para empurrar a carroça? Assim é a nossa vida de fidelidade com Deus. Jesus me ajude. Aí vem a lição essa semana, né? Eu quando estava na terra, passava quase o dia todo orando e curando. Você está orando, você está curando, você está fazendo, você está guardando o sábado. Não. Eu desci aí e fiz porque você não pode fazer, meu amor. Faça, minha querida. Então você está esperando Jesus fazer uma coisa que é para você fazer. Então, os 2 livros foram o quê? Auto-interesse e obediência. Vamos para o terceiro. Vai sair um pouco da Bíblia agora. O terceiro é compreensão bíblica, que vai estar saindo do texto, mas está dentro do texto. Compreensão bíblica. O que é compreensão bíblica? Eu leio e eu entendo e eu começo a praticar. Vou dar um exemplo de mim. Eu era da igreja adventista? Não, eu era de outra denominação. Eu guardava o sábado? Não, muito bem, vocês estão de parabéns. Na hora do lanche, cada um vai ganhar uma maçã. Eu não guardava o sábado. Mas por que eu não guardava o sábado? Porque eu não fui exatamente, porque eu não estava instruído na palavra. Eu tinha inteligência, mas não tinha o quê? Instrução. E aí, quando eu cheguei na igreja com um convite e me aplicaram o estudo, e aí me mostraram automaticamente o que eu fiz, eu li e entendi que o sábado deveria ser o quê? Guardado. Então eu comecei a guardar o sábado por uma questão de compreensão bíblica. Ou seja, o irmão Everaldo não botou uma faca na minha barriga e disse: olha, aqui, meu amigo, ou guarda o sábado, vai para a peixeira. Foi assim que ele falou? Não. Diga de curiosidade. Eu acho que eu só cheguei a falar com o irmão Everaldo. Eu vim para a igreja depois de 1 mês, mais ou menos, para vocês não sabem. Meu ponto de contato era mais do irmão de novo. Alguém botou uma faca para você guardar o sábado? Alguém coloca uma arma para você devolver o dízimo? Alguém vai lá na sua casa de manhã ou à noite e diz: olha, vamos orar, vamos ler a Bíblia, todo dia a lição. Faz isso? Porque você tem que ler e compreender. Você sozinho tem que se policiar.
porque o irmão Everaldo já tem a vida dele para tomar conta, não pode tomar conta de vocês. Eu já tenho a minha, a irmã Helena tem a dela, cada um tem a sua vida. Então, quando você está em casa, que você abre lá o WhatsApp e ouve a mensagem da Bíblia, ou lê a Bíblia, ou abre a sua lição, você está fazendo uma coisa porque você compreendeu aonde na Bíblia que você tem que ter um devocional todos os dias para manter a salvação. Não precisa do irmão Alberto lá, não precisa do irmão Everaldo, não precisa do irmão Aguilon, não precisa do pastor ligar: irmão Roberto, o senhor já abriu a Bíblia hoje? Eita, pastor, esqueci, vou ler, vou pegar agora. Não existe. Quando eu leio a Bíblia e eu compreendo que eu tenho que ter comunhão com Deus, é uma coisa automática. Ok? Todo mundo está entendendo? Então, 3 livros: auto-interesse. Qual foi o segundo? Obediência. E o terceiro? Compreensão bíblica. E para encerrar, vai ter agora o 4º nível. Esse é o que eu mais gosto. É o nível da gratidão. A pessoa, por isso que eu prego muito nos meus sermões, não de mordomia, os meus sermões abertos sobre o novo nascimento. Tem que já gosta de ver o meu culto aberto, porque novo nascimento é uma mensagem muito dura de escutar, porque vai muito na nossa carne, vai nascer. Mas eu prego por quê? Porque quando você nasce de Deus, dentro de você, nasce um espírito chamado gratidão. Gratidão pelo que Jesus fez com você. Então tem pessoas que querem fiel a Deus por gratidão. Eu reconheço Deus na minha vida, porque Ele tem feito, e eu começo a ser fiel a Ele, eu começo a ver as maravilhas dele na minha vida, e aí eu sou o quê? Grato ao Senhor pelo que o Senhor faz na minha vida. E como eu sou grato ao Senhor, então no mínimo eu vou devolver a 10ª parte, porque 100 é teu, mas como o Senhor me dá 90%, então eu sou grato ao Senhor, vou devolver meu dízimo, mas a minha oferta, sem precisar o irmão dizer que você tem que devolver. Então, 4 situações: auto-interesse, obediência, compreensão bíblica e gratidão. A pergunta que eu faço para encerrar o sermão, que já acabou: você tem sido um verdadeiro mordomo na casa de Deus? Amém. Quem tem sido? Se você não tem sido, não se preocupe. A igreja adventista, ela não trabalha excluindo, ela trabalha juntando. Se você, irmão, tem vezes que eu não consigo, a gente vai cantar o hino agora, porque nós vamos fazer oração por todos os mordomos. E se você é um mordomo que tem encontrado dificuldade, nessa oração que você vai fazer, não espere orar com você não, você vai orar comigo. Você vai pedir a Deus me dar a condição de eu ser um servo fiel ao Senhor, não só no dízimo e na oferta, mas na minha vida em relação ao Senhor. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos cantar o hino Nasce em Mim. Eu quero convidar, agora eu vou convidar o irmão Leandro para cantar comigo. Eu estou muito precipitando hoje, chamando um monte de gente para me ajudar. Vou convidar o irmão Leandro. Esse hino eu quero ver a igreja toda cantando. É mais a que eu na igreja, pela misericórdia. Isso. Vamos lá. Escuta a mensagem desse hino e faça dele já o começo da sua oração. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim, peça aí para te salvar agora. E se salvar.
fez na cruz foi para lhe salvar, você consegue ser fiel a Ele. Amém? E só consegue ser fiel a Ele quem tem um amor voltado para Ele. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus e amado Pai, muito obrigado mesmo, Senhor, pelas palavras preciosas que o Senhor colocou nesse sermão para a tua igreja. Que nós possamos ter a inteligência daquele centurião, mesmo ele não sendo de Israel, mesmo ele não sendo daquele povo cristão daquela época, ele manifestou a fé através da sua inteligência. Coloca dentro desse irmão que está aqui hoje, uma fé inteligente, uma fé obediente, Deus. Obediente não aos seus próprios interesses, obediente não às circunstâncias que muitas das vezes faz com que tome decisões e seja fiel, mas que sejam decisões fiéis ao Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada dizimista, a cada ofertante, a cada irmão que tem lutado pela sua comunhão diariamente em casa, para que nós possamos estar firmes no braseiro, na fé, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Toma nossas vidas em tuas mãos. Obrigado pelo resto do dia que teremos. Abençoa esse encontro dos desbravadores hoje na igreja. Abençoa a reunião que eu terei hoje do Pacto Fiel Ministerial. Abençoa cada irmão que à tarde vai se reunir em duplas missionárias para dar estudo, que nós possamos cada dia mais ganhar almas para o teu reino. Leva o teu povo, meu Deus, em paz e segurança, livrando, guardando e abençoando. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga: Amém.